7h32 em Campos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, hoje, dia 12 de março de 2021, e antes de a gente apresentar nossas duas convidadas hoje, só confirmar aqui para os ouvintes, alterações nas medidas restritivas de combate à Covid no Rio começam a valer nesta sexta-feira. Bares podem funcionar até às 21 horas. Novo decreto escalona funcionamento do setor de serviços das repartições públicas e do comércio geral. Estabelecimentos que desrespeitarem podem ser fechados por 15 dias, segundo o prefeito Eduardo Paes. Portanto, Arnaldo Neto, nós temos o prazer de receber hoje os ouvintes da Folha FM, os seguidores aí também das nossas páginas, no Face, Insta e também no YouTube, nossos ouvintes de podcasters, a Jéssica de Moura, que é mestre. E de onde eu tirei Moura? Perdão. Você me desculpa. Jéssica Matheus, perdão, Jéssica de Souza, Jéssica Matheus de Souza, mestre e doutoranda em Sociologia Política, e a Priscila Marins, presidente da Comissão do Direito Eleitoral da OAB Campos. Jéssica, perdão pela confusão que fiz, muito obrigado pela presença, parabéns pelo Dia da Mulher, seja bem-vinda ao Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigada, Cláudio, pelos parabéns. Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom, deixa eu trazer o bom dia da Priscila. Priscila, bom dia também, parabéns pelo Dia da Mulher. Muito obrigado, vocês duas. Vão fechar a semana nossa aqui, né, com convidadas especiais em homenagem ao Dia das Mulheres, e aí a gente quer com isso que todas as mulheres, evidentemente, sintam-se homenageadas, e mais uma vez que você seja bem-vindo aí a este programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com vocês, é uma grande honra falar para o Grupo Folha, para os ouvintes, para quem nos assiste por meio das redes sociais. Espero poder contribuir bastante aí com vocês, nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, Priscila, eu vou começar com você na parte jurídica, nessa decisão que pegou todo mundo de surpresa na segunda-feira, né? Eu já falei aqui outras vezes, que eu até fui lá no meu Facebook e falei que aqui podia esperar um pouquinho, porque as redes sociais estavam tão bonitinhas, né? Só homenagem do Dia Internacional da Mulher, e veio aqui e botou todo mundo para brigar de novo com essa decisão. O que é essa decisão do ministro Edson Fachin que anula as condenações do ex-presidente Lula? A gente sabe que não é absolvição do presidente, os processos vão para outra instância. Mas qual é a base para essa anulação, Priscila? Então, a gente tem dois momentos distintos aí, né? O primeiro momento é quando o ministro Fachin resolve dar uma decisão considerando como incompetente o juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba para atuar nos processos do ex-presidente Lula. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o processo ele foi moldado, ele foi construído por um juiz que não poderia ter sido o titular daquele processo, né? Na verdade, aquele processo deveria correr em outro local, né? O foro que a gente fala, que é a competência local onde o processo tem que correr, e aí a gente tem uma competência que é absoluta e uma competência que é relativa, e essa competência ela atrai o processo para o local. Por exemplo, quando você discute sobre direito do consumidor, a competência ela é a competência designada ou pelo autor ou pelo local onde a negociação aconteceu. Crime, aonde o crime aconteceu, entendeu? O local do crime. Então, por isso que foi considerado a questão da competência territorial ali, e não seria Curitiba, e sim a Justiça do Distrito Federal, se eu não me engano. E aí, o que isso traz para a gente de problema?
traz de problema o seguinte: como se trata de uma questão de competência, eu tenho como nulo todos os atos decisórios desse processo. E aí, o que aconteceu? Eu volto o processo do início para quem realmente era competente, e esse juiz competente começa o processo do zero. Ele começa fazendo todos os outros problemas, todos os passos processuais para que se investigue, se avalie se há ou se não há a configuração daquele crime, daquele ilícito que ali está sendo posto. O grande problema aí é o seguinte, que nesse caso da questão da competência, a gente anula os atos decisórios, mas os atos postulatórios, os atos probatórios, eles podem ser aproveitados se o juiz que recebeu o caso assim entender. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as interceptações telefônicas feitas, a busca e apreensão feita e as demais ações de processo, elas poderiam ser aproveitadas pelo juiz que recebeu o processo agora. Você anula a decisão, então você anula a condenação. O processo não acabou, você anulou a condenação. Então, muita gente tem dito, inclusive o próprio ex-presidente deu uma declaração que ele agora reconheceu a inocência. Não foi isso, ninguém reconheceu a inocência de ninguém. O que se reconheceu foi o processo não estava sendo tocado, vamos dizer assim, conduzido, manuseado por quem deveria conduzir. Né? Então, esse foi o ponto central. Só que nesse mesmo, quando saiu essa decisão, e aí tem uma declaração, inclusive, do presidente da Câmara Federal, do Arthur Lira, dizendo que o Moro poderia ser absolvido, que o Lula poderia ser absolvido, mas o Moro não. E as pessoas ficaram sem entender essa declaração. E o que quer dizer essa declaração? Essa declaração quer dizer o seguinte, que quando você fala em competência, é aquilo que eu falei para você, você pode, na verdade, aproveitar alguns atos, né, do processo. Mas quando você fala em suspeição, que é o que está sendo julgado pela segunda turma do STF, aí você anula tudo, nada se aproveita. Porque aí o processo tem mácula, aí o processo não seguiu o devido processo legal, o processo não teve as garantias da ampla defesa do contraditório, o processo tem uma nulidade muito pior, né? E o que aconteceu? Com a decisão do Fachin em reconhecer a incompetência da 13ª Vara, ele reconheceu também a perda de objeto no habeas corpus que pedia a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E o Gilmar Mendes, que é o relator do inquérito do HC, imediatamente colocou em pauta, né? E foi vencido o ministro Fachin para retirada de pauta, e hoje a gente está aí com empate, mais ou menos, por conta de um pedido de vista. Deu para conseguiu entender a dinâmica? Não, é só completar. Se a suspeição do Moro for confirmada, aí seria um atestado, digamos assim, um atestado de inocência do ex-presidente? Não, de forma alguma. O que acontece? Nem na suspeição, nem na questão da incompetência, disse que o Lula é inocente. Não existe isso. Disse que, em ambos os casos, a gente está analisando as questões processuais e não as questões de direito material. A gente está dizendo assim, esse cidadão, ele não foi julgado, ele não foi processado de acordo com o devido processo legal, não lhe foi garantida ampla defesa contraditório, o processo não seguiu o rito necessário para o seu desfecho final. Porque o processo, principalmente o processo penal, ele tem todo um rito, um procedimento próprio que precisa ser seguido, até para que as garantias fundamentais elas sejam observadas. E neste caso, como em vários outros, mas que não cabe aqui citar, mas nesse caso em que a gente está discutindo a semana toda, desde dessa primeira decisão, está muito claro que isso não foi seguido. Na verdade, Arnaldo, desde o início eu defendo muito que nesse julgamento do Lula não foi um julgamento correto de acordo com o processo penal, né? E como eu estava falando mais cedo, é muito difícil você até falar sobre isso, expressar sua polarização técnica, né? Porque aqui eu estou falando de forma técnica, um processo precisa se desenvolver.
É a mesma coisa que você deu um exemplo aí da nota de R$ 100. Eu preciso ter um processo que ele siga todas as regras para todo e qualquer cidadão, independente daquilo que eu penso ou deixo de pensar. Por isso que o juiz tem que ser imparcial. O juiz não pode tomar parte de ninguém. E quando um juiz ele sai da sua imparcialidade e passa a comandar, né, os processuais como se fosse parte no processo, essa imparcialidade está quebrada. E nesse ponto de vista já existe um pré-julgamento. Nada que você faça para defender vai ter efeito, porque o julgamento já existe, o pré-julgamento já existe. E isso é muito temerário num processo, principalmente no processo penal. Só que você tentar explicar de forma técnica, parece que você está defendendo bandeira política, e não é isso. Não estou defendendo bandeira política, estou dizendo que o processo não foi técnico, não seguiu o processo. Foi aquela expressão muito usada, os fins justificam os meios. Não existe isso no direito. Os fins não justificam os meios. Eu tenho um processo justamente para que eu possa ter um tratamento isonômico para todo mundo. No momento em que eu faço com que o magistrado que vai me julgar crie as regras, crie os procedimentos, acabou a isonomia, acabou a proteção, acabou o Estado de Direito. Então vira aquela desordem. Certo. Jéssica, eu vou pegar o termo que a Priscila usou, dessa polarização. Inocente ou não, Lula hoje tem os direitos políticos restituídos. Então, o que eu queria saber de você, analisando no campo social, no campo da ciência que estuda política, a presença de Lula no cenário torna essa polarização ainda mais forte? O que isso beneficia ou prejudica o sistema democrático, já que estamos aí 1 ano e meio praticamente da próxima eleição presidencial? Bom, quando a gente fala em democracia, a gente precisa entender algumas coisas antes de entender se a polarização ela vai prejudicar ou não. Sobre a questão da democracia agora, eu acho que seria relevante destacar algumas coisas, né? Ontem, em uma live, o presidente Jair Bolsonaro ele voltou a dizer como é fácil impor uma ditadura no Brasil, né? E já aconteceu algumas vezes desse flerte, né, com o período ditatorial. Também teve a questão no ano passado que houveram protestos, né, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, e o presidente Jair Bolsonaro ele discursou em frente a esse quartel quando a população pedia intervenção militar e fechamento do Congresso, né, e do STF também, do Supremo Tribunal Federal. Também teve casos dele citar como herói o torturador Ustra, né, como foi no Roda Viva e no impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, esses recorrentes flertes, né, com a ditadura, não só por parte dele, mas por parte dos filhos, passam a imagem que a democracia agora não está exatamente a imagem da estabilidade, para você discutir, por exemplo, se essa polarização ela pode impactar a estabilidade da democracia. Então, basicamente, essa questão do extremismo, eu não acho que 2 candidatos de direita e de esquerda competindo, eles vão causar necessariamente um extremismo e uma polarização que vão causar uma possível ruptura com o sistema democrático, né? O que pode ser mais nocivo é um flerte com um rompimento com o sistema democrático em si, sabe? Essa expressão que o presidente faz sobre a possibilidade de ter uma ditadura no Brasil, quando ele fala, vou fazer o que o povo quiser, eu acho isso mais preocupante do que qualquer posicionamento que qualquer candidato tenha, sendo de esquerda, sendo de direita, no espectro ideológico, né? Então, o extremo, para mim, é você não ter o comprometimento e a defesa com o sistema democrático de governo. Isso é o mais extremo para mim. Nos últimos anos, né, desde por volta de 2017, 2018, 2020, vários autores muito relevantes na ciência política, eles migraram para essa área sobre crise da democracia, estabilidade da democracia. A gente teve vários autores muito renomados mundialmente falando sobre Trump, falando Bolsonaro, tem uma obra, inclusive, que é
Como as Democracias Morrem, do Levitsky, que virou um best-seller em 2018. Muita gente leu, fala um pouco sobre o papel dos partidos políticos na manutenção do sistema democrático, como presidentes são escolhidos, né, candidatos à presidência, fala um pouco sobre a tolerância política que tem que ter. Também tem um muito interessante do Zevosky, né, Crises da Democracia. Eu não tenho ele aqui, eu tenho só a versão virtual. Mas são duas leituras recomendadas para quem quer saber um pouco mais sobre a estabilidade do sistema democrático de governo. E aí, inclusive, o Zevosky, ele vai falar que nos dias de hoje, apesar dessa questão das pessoas, às vezes, temerem o golpe, né, analistas políticos usarem esse termo, o Zevosky vai falar em autoritarismo furtivo, né, que são pequenos atos de censura e pequenos atos de autoritarismo que eles vão moldando até que a democracia se distorça. E aí, na ciência política, esse tem sido o debate atualmente. Com a questão da polarização, respondendo, assim, de fato a sua pergunta, a polarização por si só ela não é nociva à democracia, ela é até esperada, porque a democracia ela é isso, entendeu? A contraposição de ideias diferentes, de ideologias, e você tem o diálogo, né? Você tem o embate dessas ideias, e o plano de governo, né, com as ideias que conquistar maior adesão na população, ele vai ganhar e ele vai ser colocado em prática por 4 anos. E aí é importante falar, porque eu acho que essa questão da preocupação com a polarização bate muito na questão da tolerância política, porque esses últimos anos, a gente vem percebendo na ciência política um sentimento de antipetismo, mas também antipartidarismo, né, e esse sentimento de intolerância, de grande rejeição, não é só com partidos políticos. Às vezes ele extrapola e começa a acontecer com eleitores dos partidos políticos, né? Por exemplo, quando a gente rotula uma pessoa só por ela ser eleitora de um candidato da esquerda ou de um candidato da direita, também acontece. Você vai colocando esses rótulos e impedindo o diálogo entre pessoas de posicionamento diferentes. Isso eu acho que é mais complicado, entende? E aí a questão o candidato que receber a maior adesão com as ideias dele, ele ganha, e é muito importante que haja aceitação desse resultado, sabe? Eu acho que o problema com a estabilidade da democracia começa quando há uma não aceitação dos resultados democráticos, quando há uma deslegitimação do modo de aferição de votos, né? Falar que houve fraude sem apresentar provas, como o Trump estava fazendo nos Estados Unidos, né? Com o propósito de tentar obter o poder. E isso enfraquece também o sistema democrático, deslegitima o governo em vigência, deslegitima o sistema de votos, e aí as pessoas não confiam mais na democracia, né? Os riscos são enormes. A questão é não deixar virar um fla-flu, sabe? Tanto os candidatos não estimularem essa intolerância, quanto os próprios eleitores, sabe? Fomentarem esse diálogo. Fazer um debate que não seja completamente emocionado, um diálogo mais racional, um diálogo mais respeitoso. Essa é a questão toda do sistema democrático, sabe? A contraposição de ideias até que tenha maior adesão consiga ser colocada em prática por 4 anos. E aí, daqui a 4 anos, o candidato que perdeu ele vai ter outra chance de fazer o processo corretamente. Tem muita gente falando também sobre o discurso, né, que o Lula fez com a soltura dele. Na minha análise, foi um discurso que pode ser assim, de pré-candidatura, né, porque ele bateu bastante forte no governo Bolsonaro, nos pontos que existe uma fragilidade no governo agora, por causa da pandemia, por causa de toda a crise econômica que está acontecendo. Falou sobre o aumento da pobreza, o preço da alimentação básica, o preço da gasolina, o preço do dólar, e ele bateu muito forte nesses aspectos, né? Não vou entrar tanto no aspecto da pandemia agora, porque a gente talvez vai falar sobre isso mais tarde, mas ele, por exemplo, fez bastante comparação entre o governo dele e o governo do Bolsonaro, como se estivesse falando, o meu governo teve isso e o do Bolsonaro ele está falhando nesse sentido. Então, parece um discurso de pré-candidatura, né?
falou, por exemplo, do combate dele, o combate ao governo dele, na verdade, né, na época do H1N1, né, porque a gente fala de Covid como se nunca tivesse nenhum outro problema de saúde, talvez não com essa escala, né, mas a gente já teve problemas assim, cientistas dessa área, né, que estudam pandemias, eles já alertaram que era só uma questão de tempo até acontecer uma nova pandemia. E no discurso do Lula ele falava que a vacinação contra o H1N1 ele aconteceu com 80 milhões de brasileiros em apenas 3 meses, foi um marco, assim. Então ele fez bastante propaganda, batendo no governo, então eu acho que se ele continuar solto, talvez pode ser uma possibilidade, mas não há garantia, entende? Não há garantia que ele vai estar elegível até lá, e o jogo pode virar. O Bolsonaro agora, talvez até em reação, né, de muitos veículos de comunicação falando que foi em retaliação a esse discurso do presidente Lula, ele tem mudado um pouco a postura dele no quesito da pandemia. Ele já apareceu de máscara, já falou sobre um plano de combate à pandemia, de vacinação. E se a pandemia for combatida, né, se a gente conseguir superar esse desafio no próximo ano, talvez o Bolsonaro ele possa recuperar bastante adesão aí, porque o desempenho do governo do Estado na pandemia foi um dos maiores critérios que a população usou na hora quando ele perdeu a popularidade, né? Também, só para fechar, houveram algumas pesquisas sobre a rejeição do Bolsonaro e apoio, ele perdeu bastante apoio, né? Teve uma pesquisa da Atlas, que já foi realizada agora, depois da soltura do Lula, e mostra, né, nesse período que o Bolsonaro está enfraquecido, que tanto Lula quanto Ciro e até Mandetta, né, que foi o ex-ministro da Saúde no governo Bolsonaro, eles poderiam vencer Bolsonaro no segundo turno. A adesão do Bolsonaro ainda é forte, né? Ele ainda aparece com alguma vantagem, mas aí no segundo turno a situação costuma virar, qualquer que seja o candidato desses três. E aí é isso, ainda é muito cedo para poder falar o que vai acontecer, se o Lula vai ser candidato, se ele está fazendo esse discurso para poder mais tarde apoiar o Haddad, ou se ele vai ser julgado e preso novamente. É muito incerto esse cenário todo. E também é incerto se o Bolsonaro vai continuar enfraquecido desse jeito, especialmente com essa mudança de postura que ele teve em relação à pandemia. Sim, eu vou pegar esse gancho dessa última análise que você fez para jogar uma pergunta para a Priscila em relação a prazos. Priscila, como eu falei, nós estamos há pouco mais de 1 ano e meio, né, do próximo pleito, a gente sabe quanto corre, né, a gente que acompanha esse calendário sempre, como que os prazos logo chegam. Dá tempo, se realmente for para Brasília, esses processos, dá tempo de ser julgado antes da eleição? Há risco do Lula estar novamente inelegível no período da eleição, no seu ponto de vista? Então, o que a gente tem que analisar é o efeito prático que essa decisão que reconheceu, porque de fato a gente tem uma decisão que reconheceu a incompetência do juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Isso é fato. De fato, isso tomba todas as condenações do Lula. Então, hoje, o Lula está elegível. Hoje ele está elegível. Então, aí eu discordo um pouco da Jéssica nesse sentido, porque juridicamente falando, no plano eleitoral, na legislação eleitoral, o que torna o Lula inelegível é uma condenação em segunda instância, que é um reflexo da Lei Complementar 64/90, né? Após as alterações da Lei da Ficha Limpa. Então, hoje, o reflexo direto dessa decisão que reconheceu a incompetência é afastar essa causa de inelegibilidade do Lula. Então, hoje ele está elegível. Aí vamos lá. Prazo para isso. Considerando que a gente está falando de um processo penal, a gente está falando de um processo que, por sua natureza, ele já é um pouco mais demorado por conta da questão processual que precisa se desenrolar. E aí é uma questão que tem muitas nuances, né? Então, se você reconhece a suspeição e você toma todo o conjunto probatório, esse conjunto probatório terá que ser refeito. Então, nessa questão toda de
de condenação, eu acredito que a gente consiga avançar a nível de primeira instância, mas não consigo visualizar, principalmente num cenário em que uma pandemia está influenciando muito os prazos judiciários, uma condenação em segunda instância para afastar a elegibilidade do Lula. O que pode afastar essa elegibilidade hoje na verdade, é uma reviravolta nessa decisão aí, que reconheceu a incompetência no afastamento da suspeição. Como a própria Jéssica falou, é muito cedo para especular, porque a decisão é muito recente. Mas hoje, todos os eleitoralistas, e a gente tem grupos de discussão, reconhece que fato é que o Lula, inocente ou não, com essa questão de não pesar sobre ele uma condenação criminal que incida na lei de inelegibilidade, ele estaria elegível. Só que a gente está falando de alguns processos, é isso que a gente tem que entender. Existem outros processos que podem avançar e chegar a tirar a elegibilidade dele, entendeu? Mas nesses processos específicos, se voltar a estaca zero, dificilmente a gente vai ter uma decisão em segundo grau até o registro de candidatura que acontece em agosto do ano que vem. Se nada mudar com a pandemia também, né? Porque esse ano a gente teve a mudança, né, das eleições, mas a expectativa é que a gente tenha avançado e tenha superado isso até o próximo pleito eleitoral. Acho que eu consegui responder essa pergunta. Sim. Nogueira, a gente vai intervalo agora ou já aqui pra gente conversar? Eu tenho só mais uma pergunta, acho que até pegando o fio da meada aí da sua questão, do seu questionamento, a doutora Priscila, com relação a essa questão de prazo que Arnaldo colocou, eu coloco uma outra situação. Nós sabemos que agora o plenário, né, vai decidir sobre a manutenção dessa decisão do Fachin ou não. Né? Teve o mais novo ministro, agora me falha o nome dele, pediu vista do processo. Né? Me perdoe. Luiz Marques, eu acho. Isso. E aí, eu confesso que não me lembro. Desculpa. A questão é, como que fica e mantendo ou não essa decisão, se mantiver a decisão do Fachin, beleza, a suspeição, né, vai para Brasília, aí pode começar tudo de novo, você já explicou. Agora eu quero saber com relação à prescrição de prazo. Me parece que em 2022, e como a senhora colocou muito bem, são vários processos, Sítio Atibaia, o triplex lá no Guarujá, cada um é um processo. Vai prescrever esse prazo? Teve até um ouvinte que colocou um termo aqui popular, vai caducar? Pode? Então, aí que está, aí corre o risco. A gente tem um outro problema aí, que é a prescrição, ou da pretensão punitiva, ou da própria pena, né? Da aplicação da pena. Então, é um conjunto que é muito complicado e que foi gerado toda essa complicação quando você não observa as regras mínimas do devido processo legal. Porque se você tivesse observado desde o início as regras, a gente não estava correndo o risco de um ato considerado ilícito, né, e que a população praticamente julgou o ato até mesmo antes do judiciário, que esse ato não pudesse mais ser apreciado por conta de uma prescrição, que também é um instituto de garantia previsto no Código Penal. Então, aí fica aquela sensação de impunidade, né? As pessoas ficam, essa sensação é ruim. Mas se você parar para pensar, essa sensação foi causada por quem deveria estar defendendo a questão da própria persecução penal. Porque se ela vai de acordo com o que prevê a lei, eu não estava agora discutindo a possibilidade de uma prescrição num processo desse. Isso, Arnaldo, então muito obrigado, doutor. Acho que é por aí. Depois a gente pode até comentar sobre os desgastes aí provocados às imagens, à imagem da justiça, né? Que aí provoca aquela reação hoje na rede social, que a Arnaldo estava falando aqui, né? Depende, cada um tem um critério hoje, cada um tem uma verdade. Meu caro Arnaldo, a gente faz um rápido intervalo, bem rápido mesmo, e na sequência a gente volta para conversar mais com as nossas convidadas de hoje no Folha no Ar, primeira edição,
a Jéssica Matheus de Souza, que é mestre e doutoranda em Sociologia Política, e com a Priscila Marins, que é presidente da Comissão do Direito Eleitoral da OAB. Apenas 2 minutos, a gente volta com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.